Esse é o episódio de Gumball mais difícil de assistir, e por motivos que você nem imagina. Desde que o mundo maravilhosamente estranho de Gumball estreou, uma das maiores reclamações dos fãs sempre foi justamente sobre o protagonista e como algumas atitudes dele parecem ignorar tudo que ele aprendeu ao longo da série original. Só que, pra falar a real, isso não durou tanto tempo assim. Porque um episódio em específico não apenas mudou essa percepção sobre o personagem, como também parece ter sido o momento exato em que o Gumball Watterson deixou de ser uma criança. E mostrou que talvez a única coisa mais dolorosa que Apocalipse, supervilões e relacionamentos seja crescer. Mas para entender isso melhor, a gente precisa voltar pro episódio 14 da segunda temporada, chamado de A Lição de Casa, que infelizmente ainda não ganhou uma dublagem em português. A história começa em mais uma manhã comum na casa dos Watterson, quando a Nicole vai acordar o Gumball pra escola e percebe que ele tá simplesmente queimando em febre. E não é à toa, o bichinho mal consegue falar, andar ou muito menos fazer alguma piada. A situação tá realmente feia. Então, depois da Nicole e do Ricardo prepararem tudo pra ele passar a manhã sozinho em casa no maior conforto, o Gumball praticamente desaba no sofá sem nem conseguir se mover. Pelo menos até o telefone tocar. Do outro lado da linha, a Anaís aparece completamente desesperada depois de perceber que esqueceu um trabalho importante em casa e que o único capaz de entregar aquilo a tempo é o próprio irmão. E por mais impossível que a situação pareça naquele momento, o Gumball simplesmente se recusa a desistir. Mas logo percebe que aquilo não vai ser tão fácil assim. Ele sobe na bicicleta até chegar num atalho pelo parque da cidade, onde um dos zeladores avisa que o caminho tá meio perigoso. E tudo por causa de um cisne maldito que começou a atacar qualquer um que passa por ali. Mas conhecendo bem o Gumball, é óbvio que ele se recusa a acreditar que o Timothée Chalamet dos pássaros, como ele mesmo chama, pode atrapalhar a missão dele. O problema é que bastam alguns metros para ele ficar cara a cara com a criatura que parece quase se comunicar com ele de maneira mística. E dito e feito, o Gumball acaba entrando numa perseguição completamente frenética que termina com a bike dele toda destruída, ele todo machucado, mas ainda assim se recusando a desistir. E para melhorar as coisas, ele finalmente consegue avistar a escola, mesmo que a quilômetros de distância. E depois de ser atropelado mais vezes do que qualquer ser vivo deveria sobreviver, o Gumball acaba indo parar numa área perigosa de construção, onde mais uma vez precisa atravessar os piores cenários possíveis, a ponto de começar a se perguntar se tudo aquilo realmente vale a pena. E depois que ele chega até a ser arrastado pela cidade inteira como se fosse lixo, depois de se soltar daquele pesadelo, ele chega finalmente na frente da escola de Elmore, e é aqui que o episódio entra numa das sequências mais surreais de toda a série. Quando o Gumball abre os olhos, ele aparece num corredor de hospital, atravessando o lugar até abrir uma porta onde encontra a Nicole e o Ricardo no dia em que contaram pra ele que ele tava pra ganhar uma irmãzinha. E naquele momento, eles deixam claro que dali pra frente o papel dele vai ser proteger e cuidar dela pra sempre. Despertando daquele delírio, o Gumball decide continuar a subida pelas escadas da escola, que agora parecem muito maiores do que antes, como se a própria realidade estivesse tentando impedir ele de seguir em frente. Só que ele tenta de novo, e de novo, e de novo, numa das sequências visualmente mais incríveis da série. E depois de praticamente carregar o peso do mundo inteiro nas costas, ele chega num estado tão extremo de exaustão que começa a ter os maiores delírios possíveis, a ponto de conversar com o próprio cisne, que diz pra ele uma frase que praticamente resume o episódio inteiro: que quando a jornada parece impossível e você tá prestes a desistir, o melhor a se fazer é olhar pra trás e dar valor pra tudo que você já enfrentou até ali. E é justamente isso que o motiva a continuar até finalmente completar a missão, entregar o dever para Anaís e sair daquela jornada como uma pessoa completamente diferente. Quando eu disse que esse episódio é difícil de assistir, não é só porque é doloroso ver o coitado do Gumball sendo destruído por quase 12 minutos seguidos, quase como numa sessão de tortura. Mas porque quando a gente olha para as entrelinhas da história, existe uma mensagem aqui que pode atingir qualquer um de nós de formas muito diferentes. Porque no fundo, esse episódio é sobre crescimento e responsabilidade, e sobre como poucas vezes em toda a série o Gumball precisou encarar isso de uma maneira tão brutal, simples, sem grandes vilões, planos mirabolantes ou um controle universal envolvido.
Apesar da nova série muitas vezes mostrar um Gumball impulsivo, egoísta e incapaz de pensar nas consequências das próprias ações, inclusive o episódio anterior a esse é literalmente aquele onde ele destrói Elmore por causa de piadas de 1º de abril, que eu inclusive já fiz vídeo no canal. Aqui as coisas mudam por um motivo muito mais simples. Pela primeira vez, ele não pode fugir da dor que vem junto da responsabilidade. E o mais interessante é como o episódio traduz isso de maneira quase perfeita, usando a própria dor física do personagem. Porque quanto mais o Gumball avança na jornada, mais destruído ele fica. Primeiro pela febre, depois pela bike, depois pelas pancadas, pela exaustão, pela falta de forças, pela perda da própria dignidade e eventualmente até da própria noção da realidade. O que me pega aqui é que um episódio de desenho não romantiza as coisas e consegue mostrar que amadurecer raramente acontece de forma bonita, limpa ou inspiradora igual a gente cresce pensando que vai ser. E pior ainda, às vezes a vida simplesmente força você a continuar andando mesmo quando tudo dentro de você implora pra parar. Só que tudo fica ainda mais genial quando a gente percebe que antes do Gumball alcançar o objetivo dele, ele precisa destruir justamente as características que mais fazem as pessoas o criticarem enquanto personagem. Primeiro o seu orgulho, depois o seu ego e a necessidade constante de provar alguma coisa pros outros. Porque dessa vez ele não continua por ele mesmo, e sim porque precisa fazer algo por alguém que ele ama. E no flashback no hospital, por exemplo, isso fica ainda mais pesado porque ele não só reforça a relação com a Anaís, como também confirma algo que pra gente pode sempre ter sido óbvio, mas pra ele talvez nunca tenha sido até aquele momento. O Gumball é o principal elo emocional da família Watterson. É ele quem conecta todo mundo, mesmo sendo tão impulsivo, estranho e muitas vezes infantil até demais. E pela primeira vez, o episódio parece deixar o mundo real provar isso pra ele da pior maneira possível através de toda a responsabilidade. E no meio de tanto simbolismo do capítulo, eu acho que nenhum deles é mais interessante do que o próprio Cisne. Porque a princípio ele parece só um obstáculo genérico no caminho, mas conforme a jornada continua, ele começa a assumir uma presença inevitável, impossível de controlar, onipresente e quase filosófica dentro da história. E é curioso perceber como no final ele deixa de agir como um monstro e passa a guiar o Gumball para o momento em que ele finalmente entende o peso de toda aquela jornada. E por isso eu interpreto que aquele cisne é a personificação do que crescer significa para o Gumball. Uma dor que de longe parece inofensiva, mas que o perseguiu, assustou, derrubou, carregou e mesmo depois de tudo ainda o forçou a continuar mesmo cansado e destruído. E se a gente for sincero, a vida é meio que isso, né? E são pequenas coisas como um dever de casa atrasado da nossa irmã que forçam a gente a reconhecer que o tempo simplesmente tá passando. E que a única maneira de enfrentar isso é continuar andando e sabendo por quem ou o que a gente tá andando também. E talvez amadurecer seja justamente isso. Saber que o caminho vai doer, mas continuar mesmo assim.